Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé Hamalehim, queridos Pastor Gerson, Professor Gerson, trazendo até você mais uma explanação da Palavra de Deus, hoje continuando com o nosso tema sobre Gênesis capítulo 1, à luz do seu contexto e das intenções do narrador, à luz da necessidade geopolítica e religiosa do território de Judá. Hoje, tratando do seguinte tema, Gênesis capítulo 1, versículo 11 a 13, preparando a casa do rei, do seu povo e o território de Judá. Gênesis capítulo 1, verso 11 diz, Vayom Elohim Tadesh, e disse Deus, produza Haaretz a terra, deixe erva verde e serve erva, mazeri a zera, que dê semente, e desperi árvore frutífera. Oseperi, que dê fruto, leminou, segundo sua espécie. Asher, cuja zarevo, semente esteja nela. Haaretz sobre a terra, vai errihem, e assim foi. Vatotse, e produziu Haaretz a terra, deixe Eva. Ezeve, mazeri a zerar, erva dando semente. Leminerro, conforme sua espécie. Veetz, e a árvore, Oseperi frutífera, Asher, cuja zareovo, semente nela está. Leminerru, conforme sua espécie. Vaiere, e viu, Elohim, Deus, Kitov, que era bom. Vaieri Erev, foi tarde. Vaieri Voker, e foi manhã. E Yom Shelishi, terceiro dia. Que Deus abençoe a todos. Que nós possamos entender as verdades de Deus. Precisa ficar claro para nós, queridos, que já vimos vários vídeos e já aprendemos que a criação se refere ao ecúmeno do território de Judá, e já vimos que não é a criação do universo ou do nosso planeta, mas a criação de Judá e sua capital, Jerusalém. E aprendemos que esse ecúmeno que é instalado dentro da abóbada celeste, que é imaginada como um céu de metal fixo, duro, que retém as águas de cima e é do redor de toda a terra criada. Então entenda, Judá é uma cúpula de metal flutuando dentro das águas da criação. Ideia que você pode entender lendo a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 5, que revela que os céus e a terra foram tirados das águas e no meio das águas permanecem. Então, os céus e a terra foram tirados do meio das águas e não criados, foram tirados. Eles já existiam. Com esse culto agora já tem a terra, já tem os céus, a luz representando a ordem decretada por Ciro, o Grande, do Império Persa, determinando a reconstrução de Jerusalém, a capital de Judá. Então, qual será o próximo passo? Aqui agora encontramos a divindade na traditiva mitológica e cosmogônica, começa a preparar a casa para o rei que simboliza o Adão e seu povo, que será seus filhos, oferecendo as condições para a sobrevivência dele e do seu povo. Para que o rei possa ser instalado, para que a população possa ser instalada, é necessário que haja as condições da sobrevivência do rei e também do seu povo. Então vamos entender as condições de sobrevivência de uma civilização nos moldes de 2.500 anos atrás. Porque se você coloca uma pessoa na terra vazia, ela não sobrevive, ela precisa de comida. Então Deus vai preparar um ambiente do qual essa pessoa vai se nutrir. Então as plantas nesse sentido são os elementos instrumental pensado para a nutrição de Adão, o rei, e sua esposa, aqui anônima, e seus filhos. Preste atenção, é uma visão instrumental da realidade humana, do ponto de vista antropológico e da biologia e evolutiva da raça humana. A natureza não está aí para nos servir.
porque a natureza foi criada milhões e milhões de anos antes de nós. Isso acontece pelas circunstâncias da nossa própria história, da história do planeta e da vida humana. Como a espécie humana desenvolveu uma hipertrofia do córtex cerebral e passou a pensar e dar sentido às coisas, começamos a usarmos uma compreensão mitológica para conceber a existência de um Criador, e isto acontece em todas as religiões. Em todas as religiões tentam apresentar uma concepção da existência de um Criador. Cabe a você escolher teologicamente qual se encaixa mais com as suas crenças e experiências com essa divindade, sem humilhar ou escarnecer de outras concepções diferentes das suas. Isso é ser sábio. Nesse mito, Deus está construindo uma casa para receber os reis, Zorobabel e seu povo de Judá, dando todas as condições de sobrevivência. Ou seja, os animais não foram criados para nos servir e nem a natureza, mas tudo segue um fluxo determinado por uma força maior dentro de um processo evolutivo de todas as espécies. Como nós adquirimos a capacidade de pensar e se apropriar antropologicamente da natureza, dando um sentido a ela, que ela é controlada por uma realidade de uma força maior, ou uma divindade, é exatamente que este mito judaico nos ensina. Mas isso me faz a dona de toda a verdade sobre Deus? Não, não faz. Nessa narrativa que é judaica, ele concebe que a vaquinha foi criada para nos dar leite, a abelha foi criada para nos dar mel, e é assim que projetamos nossa concepção da atuação de Deus nesse mito. Mas é realmente assim? Não. A vaquinha produz leite, nós vamos lá e se apropriamos do leite. A abelha produz mel e nós vamos lá e se apropriamos do mel dela. É uma apropriação natural, não é uma negociação. Nós se apropriamos dela como qualquer outro animal. A diferença é que nós, por termos a capacidade de dar sentido às coisas, projetamos a origem de tudo. Isso na divindade de nossa fé e crença que temos. Por isso, nós não somos como um leão que come uma gazela viva, pois temos a capacidade de pensar e dar sentido às coisas. Não sempre, nem sempre, mas matamos o animal da melhor maneira possível para ele não sofrer. Mas também temos a capacidade de jogarmos a misericórdia no lixo e matarmos por prazer. Quando o nosso córtex cerebral foi hiperatrofiado e passamos a pensar e dar sentido às coisas, uma pergunta nos veio à mente: quem me criou? Quem fez esta terra? Quem fez este céu? Aí começou a nascer as religiões e suas várias maneiras de conceber um Criador e criar seus ritos para se achegar a Ele. Por isso, cada nação do Crescente Fértil tinha uma cosmogonia de criação diferente. A judaica foi a que a maioria das religiões acreditam que será esta que está mais próximo da realidade da existência de um Criador. Agora, sua fé e experiência espiritual é que vai decidir qual você vai seguir, porque há várias cosmogonias. Isso aconteceu quando as comunidades coletoras e caçadoras faziam sua reverência aos animais e à natureza, mas não se engane, depois matavam o animal e comiam. O ser humano sempre foi assim. O texto que lemos não tem nada de especial, pois faz parte da estrutura narrativa e traditiva de uma cosmogonia, ou seja, uma preparação para a instalação de Adam, o rei e seus descendentes, o povo. Uma narrativa de cosmogonia em todo o Crescente Fértil precisa de 3 elementos: a construção da cidade, que já foi tirada das águas da criação, precisa da instalação do rei, porque este mito cosmogônico é um mito real, e depois o povo, a nação, que na ótica da narrativa é a descendência do rei. Por isso é dito que Adam e sua esposa anônima, que nesse texto devem frutificar e multiplicar e povoar a terra. Aí nós vemos uma reverência do povo nesta narrativa. Quando nós tivermos na narrativa a cidade construída, o rei instalado e a terra populada em Judá, então a narrativa se conclui. Não adianta só tirar a terra das águas, mas precisa preparar esta terra para receber o rei e sua população.
Entenda que o rei e a população não são nada se não tiverem condições de sobrevivência. A criação é um conjunto de três coisas: a cidade, a capital Judá, Jerusalém, o rei, nessa cosmogonia representa Zorobabel, o rei que retornou da Babilônia, e o povo, a elite judaica que retornou com eles, os Bnei Adam. Por isso que no Salmo 102, verso 3 ao 19, diz que com a construção de Jerusalém, o povo é criado com o mesmo verbo de Gênesis, bará. A criação do povo em termos cosmogônicos e teológicos, dentro da narrativa mítica, depende da construção de Jerusalém, o templo, a capital de Judá. Quando a cidade foi destruída pela Babilônia, essa narrativa está projetada teologicamente pela cosmogonia no afundamento da terra de Judá nas águas da criação. Espero que eu tenha me feito entendido para você entender o que significa exegese e não ler mais essa narrativa como é lida hoje, não como nos ensinamentos na igreja, com suas catequeses, porque o que aprendemos com a catequese da igreja não é absolutamente nada a ver, ou seja, não tem nada a ver com o texto que o autor quer nos ensinar e ensinar o seu público leitor do capítulo 1 de Gênesis. É válido em ambientes de igreja, mas enfrentar a realidade teológica desse texto é outra coisa totalmente diferente. É como a diferença da água para o vinho. Entender esse texto dentro da realidade é uma forma de respeito ao escritor e ao próprio texto. A igreja tem o direito de fazer a interpretação que quiser, mas o que ela não pode fazer é afirmar que esta interpretação é bíblica, porque não é. Porque em termos objetivos, não tem nada a ver com as narrativas, tem a ver com a compreensão teológica da igreja. Tanto é que ela lê essa narrativa e nos ensina que na narrativa Deus está criando o universo, quando não cria o universo. Que Deus está criando o planeta, o globo terrestre, quando não está criando o globo terrestre. Tá? Porque a Terra ela não foi criada. A Terra foi tirada do meio das águas da criação. Isto é fato. Precisamos aprender a fazer exegese se queremos entender as Escrituras. Shalom Adonai. Yeshua HaMashiach, deixe seu like, deixe seu curtir, compartilhe, atine o sininho das notificações para que esse vídeo possa chegar, edificar e fortalecer mais vidas em nome de Yeshua HaMashiach, HaMalech, HaMalech.